Olá, boa tarde, boa semana para você. Estamos ao vivo para a transmissão da sessão ordinária desta segunda-feira. Hoje é dia de Tribuna Popular, espaço em que representantes da sociedade civil utilizam o tempo de fala dos deputados para apresentar temas de interesse público. Destaque na edição de hoje é o programa Mãe Prevenida Vale uma Vida, que vai ser apresentado pelo Corpo de Bombeiros. Acompanhe os trabalhos. Boa tarde, senhoras e senhores. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e convido ele, delegado Danilo Baense, para proferir a leitura de um versículo da Bíblia. E assim sendo, solicito a todos que coloquem em posição de respeito. Salmo 121, versículo 1. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, gostaria de pedir verificação de quórum. Verificação de quórum. Nós temos aqui... Já passou. Não temos quórum para deliberação, mas temos quórum para manutenção da sessão. Palavra, meu vice-líder do governo, deputado Marco Garcia. Senhor presidente, pela ordem, então, eu gostaria de pedir retirada de pauta aqui do item 4 e 5 da primeira fase do expediente. Baixar de pauta. Retirada de pauta, na verdade. Pode pedir um minuto de silêncio? Então eu peço o arquivamento do item número... Vossa Excelência, o arquivamento do item 4 e 5. Eu defiro. Obrigado, presidente. Nesse momento eu pergunto aos colegas deputados se querem fazer registro de um minuto de silêncio. Deputado Capitão Assunção. Obrigado, presidente. Quero solicitar a Vossa Excelência, no comando nesse momento da nossa Assembleia Legislativa, quero solicitar um minuto de silêncio em virtude do triste episódio que levou ao falecimento do adolescente Kevin Belo Tomé da Silva, de 16 anos, onde, por inépcia, o secretário de Saúde tenta responsabilizar duas médicas, e nós sabemos que a ingerência do IMABA tem tudo a ver com essa total inépcia, falta de administração por parte do senhor Nésio. Obrigado, presidente. Deputado Dari Pagung, depois deputado Hércules, depois deputado Danilo. Senhor presidente, deputado exercício Marcelo Santos, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento da doutora Aline Terras. Ela era filha do Laércio e da dona Leida, e deixou uma filha pequena, a Amanda. Então eu queria aqui pedir um minuto de silêncio e pedir a Deus que conforta o coração de toda a família. Faleceu esse final de semana no município de Iuna. Teve uma emoção muito grande no município, então quero aqui pedir um minuto de silêncio para a doutora Aline Terras. Deputado Hércules. Senhor presidente, eu quero também requerer um minuto de silêncio pelo falecimento do garoto Kelvin. Eu não quero acusar ninguém, mas eu estive no Imbaba hoje, fiz o levantamento de todo o ocorrido e tenho em mãos toda essa confusão que infelizmente aconteceu com esse garoto. Infelizmente foi uma falha inexplicável. Não tem explicação o que aconteceu com esse menino. Ele saiu de Cachoeiro, regulado com a vaga
reservada. Se não fosse assim, o hospital tem a obrigação de atender, porque o hospital é de porta aberta, pronto-socorro, teria que atender independente da patologia, independente da reserva de vaga. De qualquer forma, eu já fui motorista de ambulância, já levei muitas vezes médico para atender o paciente dentro da ambulância. Eu levei médico para atender paciente dentro da ambulância. Então eu posso falar que são mais de 40 anos de medicina, mais 5 de motorista de ambulância, então eu posso falar realmente, porque eu vivi esses momentos. Então nada justifica, capitão Assunção, essa criança ter morrido, nada justifica. Mas eu não quero acusar, porque eu quero primeiro aguardar todo levantamento e para quem o culpado tem que pagar por isso. Muito obrigado. Deputado Danilo Baense. Presidente, eu quero me somar aí ao capitão Assunção e também ao deputado doutor Hercos com relação ao minuto de silêncio pelo falecimento de Kevin Belo Tomé. Naquela madrugada, doutor Hercos, às 5 horas da manhã, meu telefone tocou, era um pastor amigo nosso que é tio desse garoto, tio do menino. Estava desesperado pedindo um auxílio com a presença da polícia no local, a polícia militar foi acionada, mas ela não compareceu ao local, e ele me dizendo que a criança, o adolescente já havia ido a óbito, o que é lamentável. Nós, inclusive, disponibilizamos assessoria jurídica aí do advogado amigo para poder acompanhar esse caso e dar o atendimento à altura para a família, né? Que Deus conforte aquela mãe que estava desesperada. A gente ouviu daí no telefone o choro da mãe desesperada porque o menino saiu com vida, como o senhor mesmo falou, já com a vaga garantida, e não atenderam, morreu dentro da ambulância. Depois de morto, queriam colocar para dentro do hospital. Aí o tio não deixou colocar para dentro do hospital. Muito obrigado, presidente. Também quero, em nome da mesa diretora, lamentar profundamente o falecimento desse jovem e também dizer que estamos aguardando as investigações para que o culpado, ou culpados, seja quem for, sejam punidos severamente, porque não podemos permitir que uma vida não seja atendida, principalmente num hospital de portas abertas, como disse o deputado Eco Silveira. Nesse momento, façamos então 1 minuto de silêncio. Muito obrigado. Primeira fase do expediente, simples despacho, ofício 01-2269, 01-2022, 069-2022, Secretaria de Estado de Economia, ciente, a Comissão de Finanças. Ofício, item 2 da pauta, ofícios 07-2022, 05-2022, deputado Danilo Baense, ciente, a Secretaria para registrar o comunicado e arquivar o processo. 03, ofício número 11-2022, deputado Emílio Mameri, justificada a ausência à Secretaria. 04 e 05, ao arquivo. Do item 6 ao 70, trata-se de emendas de mensagens governamentais, respondendo a requerimento de informação da senhora e senhores deputados, despacho único para todos, é ciente. Aos autores do requerimento por cópia eletrônica. Projeto de lei 178, deputado doutor Hercos, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Cidadania, de Justiça, Cidadania, Saúde e Finanças. 72, projeto de lei 179-2022, deputado Marco Garcia, junto ao projeto de lei 04-2021. 73, projeto de lei 181-22, deputado Emílio Mameri, após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, de Cultura e de Finanças. 74, projeto de decreto legislativo 030-22 da mesa diretora, as comissões de Justiça e Cidadania, na forma do artigo 276 do Regimento Interno, de 75 a 85, tratam-se de parecer das comissões e projeto das senhoras e senhores deputados. Meu parecer em conjunto será ao autor, o autor terá o prazo de até 3 sessões para apresentação dos recursos tramites na forma regimental.
86, requerimento 012-22, deputado Emílio Mameri. Defiro. 87, requerimento 022-21, deputado Marco Madureira. Defiro a Secretaria para providenciar a licença do item 88 ao 112, trata de requerimento de informação de autoria do senhor deputado Renzo Vasconcelos, capitão Assunção e Fabrício Gandini. Oficie-se. Segunda fase do expediente sujeito à deliberação do item 13 até o item 123. Coloca a matéria em discussão, a que discutir não estará em votação, porque nós não temos quórum. Adiada a votação. Passamos então ao fase das comunicações. São os 6 primeiros, tá? Já passou a fase. Já tinha passado. Já votei. Agora tem 16. Antes não. Aí, os 6 primeiros aqui falam. Bom. Pela ordem, o Hércules é o primeiro. Com a palavra agora o deputado Doutor Hércules, primeiro inscrito na fase das comunicações. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Deputado Hércules se manifestar. Determinação. Considerando disposto no artigo 178 do Regimento Interno dessa Casa Legislativa, determina juntado do projeto de lei 856-2021, de autoria do deputado Irini Lopes, ao projeto de lei 203-2021, de autoria do deputada Raquel Lessa, por versarem sobre matéria correlata, obriga a instalação de sala de apoio à amamentação materna em empresas públicas e privadas no Estado do Espírito Santo. Com a palavra o deputado Hércules Silveira. Senhor presidente, pesados colegas, acabei de fazer um sinal aqui para a comunidade surda, especialmente para a Eliana, que está agora fazendo a transmissão da nossa fala. Eu quero abraçar todos e hoje com muita tristeza pelo ocorrido com a morte do Kevin, que já foi amplamente falado aqui. Requeremos, junto com meus pares, um minuto de silêncio. E realmente passei a manhã hoje no Hospital Infantil de Vila Vera, no IMABA. E lá reuni com a comissão de ética do hospital, reuni com o doutor Guilherme, doutora Cristina, doutora Rosângela, com o diretor-geral, o Fábio, e fui lá naturalmente com a intenção de não aceitar de forma alguma o que aconteceu lá esse final de semana. A responsabilidade que tem na Comissão de Saúde, fui lá cedo para fazer esse levantamento. Tem todo levantamento, está aqui todo levantamento. Esse menino veio de Cachoeiro com a vaga regulada com a vaga reservada, que só faz a transferência quando tem a vaga aguardada para aquele paciente. Mesmo se fosse o caso de não ter a vaga, conforme o doutor Guilherme explicou, é o hospital de porta aberta, pronto-socorro. Tem que atender de qualquer forma. Eu acabei de falar agora há pouco ali, quantas e quantas vezes eu, motorista de ambulância, eu levava o médico para atender dentro da ambulância. Tem que atender. Então eu não quero condenar ninguém, mesmo porque eu não tenho essa prerrogativa, não tenho o direito. Quem vai condenar são as autoridades. O CRM vai chamar, não tem uma notícia que saia na imprensa ou que alguém denuncie o médico que o CRM não chame para dar explicações. Não tem. Então, na verdade, esse menino, se fosse o caso, até se não tivesse vaga, e o Hospital IMABA é referência estadual em nefrologia. Ele saiu de lá com diagnóstico de síndrome nefrótica, que é uma patologia renal, e que ele estava em sala em ambiente
em ambiente natural, sem intubação, sem nada. Segundo a mãe dele, que eu não falei com ela, falei com o diretor Fábio, a mãe teria dito que ele teve 2 paradas cardiorrespiratórias no trajeto de Cachoeiro para Vila Velha. Então, na verdade, eu não quero crucificar ninguém. A única coisa que eu não posso aceitar é a criança ter morrido sem ter sido atendida. Então, a explicação será dada, o Ministério Público já falei com o doutor Inês, vou repetir, as providências serão tomadas e quem tiver culpado nisso vai ser punido. Infelizmente, o Kelvin não vai voltar mais. Infelizmente, a mãe, coitada de um filho único, não vai ter seu filho de volta. Então, eu quero deixar aqui meu registro e a minha indignação por um erro injustificado que não tem sentido de explicar o que aconteceu. Esses minutos que me restam, senhor presidente, eu quero registrar que o Movimento Maio Amarelo tem por objetivo chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. O último dado de morte no trânsito ocorrido no Brasil, disponibilizado pelo Ministério da Saúde, registrou em 2019 mais de 30 mil vidas perdidas. E ademais ainda, muitas dessas vidas foram assassinadas por bêbados no volante. E nós não podemos admitir também que continue bêbados dirigindo, aí matando as pessoas. É o meu registro de hoje, senhor presidente, meu tempo está terminando. Mais uma vez, dizer do meu desagrado, da minha indignação pela morte do garoto Kelvin. Passa a palavra ao deputado delegado Danilo Baense. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores deputados e deputadas, todos que nos assistem pela TV, Assembleia e aos servidores dessa casa. Eu me somo, doutor Hércules, à sua fala com relação à morte desse jovem. Como eu falei anteriormente, fui acionado pelo tio às 5 horas da manhã. O telefone tocou, atendi, era o tio dele, desesperado, na porta do hospital. O jovem havia vindo de Cachoeiro do Itapimirim, não estava entubado, com um quadro infeccioso, salvo engano, e morreu dentro da ambulância que eu trouxe de Cachoeiro do Itapimirim, sem que o hospital colocasse ou facilitasse a entrada desse jovem para ser atendido. É uma situação lamentável e ainda mais, o time falou que assim que foi constatado o óbito do garoto dentro da ambulância, aí sim o hospital queria colocá-lo para dentro e a família não deixou, me solicitou que acionasse a DHPP, acionasse a Polícia Civil, a Polícia Militar. Eu pedi que ele ligasse para o 190 e acionasse a Polícia Militar. Com relação à Polícia Civil, a Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa, ela só vai no local de morte violenta. Então, não era o caso, e eu me coloquei à disposição para prestar todo o apoio à família a posteriori, inclusive com acompanhamento aí do inquérito policial e de demais procedimentos. Presidente, eu gostaria de falar também hoje a respeito do efetivo da Polícia Civil. O efetivo da Polícia Civil, eu tenho batido nessa tecla desde o início do nosso mandato, onde havia uma deficiência ou uma falta de mais de 1.800 policiais, num QO de 1990, onde haviam 3.830 homens. O ano passado, nós estávamos quase no final do ano com apenas 2.030, o que tem contribuído para o fechamento de muitas unidades do interior do estado do Espírito Santo, inclusive Vitória, com o centro, delegacia do centro fechado, Jacutuquara, Maruípe, São Pedro, Serra, Sede, André Carlone, Novo Horizonte. Nós fizemos aí uma indicação, que não foi lida hoje por falta de quórum, mas fizemos uma indicação ao governo do estado para que dê prosseguimento ao concurso da Polícia Civil no que diz respeito ao cargo de agente de polícia. Presidente, em 1990, nosso QO
previa 1.060 agentes de polícia. Nós temos ativos 249 e faltam exatamente 811. Nós temos 811 cargos vagos de agentes da Polícia Civil. Médico legista, nós temos 99, tínhamos 99 no QO, 82 ativos, faltam 17. Assistente social, 25 no QO de 90, 14 ativos, se faltam 11. Delegado de polícia, nós só temos 242, faltam 81. Escrivão de polícia, temos 351, faltam 199. Peritos oficiais criminais, nós temos ativos 287, faltam 235, ou seja, no quadro total da Polícia Civil, incluindo todos os cargos, delegado, escrivão, perito, médico legista, investigador de polícia, perito oficial criminal, nós estamos com a defasagem hoje, passados aí 32 anos, de 1.518 homens, razão pela qual nós fizemos aí essa indicação ao governo do Estado, e eu conclamo aqui ao governador Renato Casagrande, para que abra ou dê prosseguimento ao concurso em andamento para o cargo de agente de polícia. Esse concurso já foi aberto, pelo edital número 01 de 2012, já tem 10 anos, capitão Assunção, 10 anos, hein? Edital 01 de 2012, nós estamos em 2022 e não foi dado prosseguimento ao concurso de agente de polícia, razão pela qual hoje nós estamos com 811 cargos vagos, temos apenas 249 agentes de polícia, são policiais que tem praticamente a mesma atribuição do investigador de polícia, já que hoje ou atualmente a Polícia Civil não tem mais a responsabilidade da guarda e escolta de presos. Então, os policiais só têm que transportar os presos autuados em flagrante para os vários presídios do Estado do Espírito Santo. Então, eu conclamo mais uma vez, governador Renato Casagrande, dê prosseguimento aos cargos de agente de Polícia Civil. Nós temos 811 vagas num QO de 1990. Muito obrigado, presidente. Disponha 3 horas e 21 minutos. Estamos na segunda-feira, com a palavra o deputado Sérgio Majeschi. Quero agradecer você que nos assiste pela TV Assembleia, aos amigos também que estão via computador, na internet, né? Aos funcionários dessa Casa de Leis, claro, os deputados que estão aqui na plenária. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje, segunda-feira, início de mais uma linda semana, dia 2 de maio de 2022. Meus cumprimentos ao deputado Torino, que preside a sessão nesse momento, aos deputados que se fazem presentes aqui no plenário, aos funcionários da Casa e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Meus cumprimentos também àqueles que nos visitam hoje nas galerias aqui da Assembleia Legislativa. Ontem, dia 1º de maio, foi o dia do trabalhador e da trabalhadora. Nós gostaríamos de cumprimentar mais uma vez a todos os trabalhadores do Espírito Santo e por extensão do Brasil, que são aqueles que efetivamente carregam esse país nas costas. É curioso toda vez que se fala em reforma fiscal, por exemplo, no Brasil, que se fala em impostos. Então, as pessoas dizem assim, porque os empresários pagam impostos demais, porque os milionários pagam impostos demais, e, enfim, é um país cuja carga tributária é imensa. Mas lá na ponta, quem carrega e quem paga todo o imposto, basicamente, são os trabalhadores, porque todo o imposto está embutido nos produtos. Então, assim, um empresário, quando produz um sapato ou produz sei lá, qualquer outra coisa, um carro, uma bicicleta, ou seja lá o que for, ele não tira do seu bolso o imposto está embutido no produto. Então, é o consumidor final que acaba arcando com toda essa cadeia, com toda essa cascata de impostos. E numa situação hoje no Brasil com poder aquisitivo cada vez menor. Os trabalhadores, em grande parte no Brasil, porque boa parte dos trabalhadores brasileiros tem salários muito baixos, encontram-se numa situação bastante complicada em função da elevadíssima inflação no Brasil, podendo consumir cada vez menor, um volume menor de bens,
Por isso, boa parte dos trabalhadores não tem muito o que comemorar. Mas a situação ainda pior são dos cerca de 14 milhões de desempregados existentes no país. Esta situação ainda é mais grave, porque esses efetivamente não têm nada para comemorar. E a gente, ao invés de discutir e se debruçar, isso desde o governo federal, passando pelo Congresso, enfim, sobre estas questões, porque isso interessa ao país, nós ficamos aí promovendo manifestações sobre o nada, sobre nada que resolve efetivamente o problema de grande parte da população e, pior, agrava as condições ainda. Mas os nossos parabéns a todos os trabalhadores e trabalhadoras, então. Ainda aproveitando esse restinho do meu tempo, ontem, numa manifestação que ocorreu aqui em Vitória, o jornalista Alex Pandini e o cinegrafista José Jantorno foram expulsos da manifestação, impedindo que seu trabalho fosse realizado. Isso é lamentável, em pleno dia do trabalho, você impedir que trabalhadores executem o seu trabalho. Criticar a imprensa, eu também critico às vezes, é normal, nós estamos numa democracia, nós somos livres para criticar, não há problema nisso. Agora, outra coisa bem diferente é ameaçar e impedir jornalistas de fazerem o seu trabalho. Jornalistas são trabalhadores, eles não são a empresa que você efetivamente talvez não goste, ou a emissora que você não goste. Eles são trabalhadores. E ontem, no dia do trabalho, mais do que nunca, os trabalhadores mereciam ser aplaudidos. Todos, jornalistas, todos os tipos de trabalhadores merecem homenagens e cumprimentos. E não ser enxotado de uma manifestação que eles estavam apenas cobrindo o evento. Então, assim, fica aqui a minha solidariedade ao jornalista Alex Pandini, ao cinegrafista José Jantorno, e a gente tem que aprender a ser mais democrático. Uma coisa, eu volto a dizer, é não gostar ou criticar o trabalho da imprensa. Outra bem diferente é atacar jornalistas, repórteres, cinegrafistas que apenas estão executando o seu trabalho. É constrangedor ver aquela cena desses dois profissionais sendo enxotados de um evento que eles estavam cobrindo. Agora, é mais lamentável ainda, como os jornais estão dizendo hoje, que tudo isso tenha se iniciado com um vereador da Câmara de Vila Velha. E isto torna a questão ainda mais grave, ou seja, não foi um cidadão qualquer, foi alguém que representa a sociedade, que deveria dar exemplo de civilidade e de respeito aos trabalhadores. Muito obrigado, deputado Torino. Prazer, disponha. Com a palavra, deputado Rafael Favato. Deputado Rafael Favato. Deputado Freitas. Deputado Freitas. Deputado Teodorico Ferraço. Freitas vai falar? Ah, tá. Deputado Freitas, desculpa, decano da casa. Freitas, depois o Ferraço. Logo depois o senhor. Só dá para um. Senhor presidente, deputado Torino Marques, colegas deputados e deputadas. Cumprimento a todos nessa segunda-feira, de corpo presente aqui no plenário. Agradeço a Deus a oportunidade de estar vivo no pós-pandemia, na sessão presencial, e é importante que a gente se pergunte o porquê ficamos. Quantos irmãos nossos estão em outra dimensão nesse momento? Quantos irmãos a pandemia levou? E nós ficamos. É importante que a gente se pergunte o porquê, qual o objetivo que foi permitido com que nós ficássemos. Eu quero
convidar a todos, no próximo sábado, dia 7 de maio, pela manhã, no município de São Mateus, no auditório do SESC, nós estamos reunindo todas as lideranças do norte, do extremo norte, do noroeste do estado do Espírito Santo, para fazer um debate da nossa região. Nós colocaremos definitivamente a nossa região em debate, dos desafios e oportunidades. No estado do Espírito Santo, nós estamos vivendo um tempo de gestão de excelência, liderada pelo governador Renato Casagrande. Uma gestão que faz o Estado estar extremamente organizado do ponto de vista da gestão fiscal e com muita capacidade de investimento, fortalecendo as políticas públicas sociais. E a nossa região discute no próximo sábado os desafios e as oportunidades para os próximos anos, para a próxima década, estabelecendo que as lideranças da nossa região, lideranças políticas, lideranças eclesiásticas, liderança do setor empresarial, da indústria, do agro, precisam estabelecer os desafios e as oportunidades colocadas para nós, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal. É preciso fazer o debate desse tempo da política, da força da representatividade, de identificar as demandas muito claras na nossa região, demandas que hoje são os desafios, mas que precisam oportunizar geração de emprego e renda dentro da nossa região, investimentos que precisam ser no âmbito do Estado, mas que também precisa estar focado no âmbito federal. Por exemplo, nós temos rodovias, BRs importantes, BRs, óbvio, federais, e que estão paralisadas há mais de 25 anos, como por exemplo a 342, que liga o estado de Minas Gerais, lá de Teoflotone, Ataleia, até Nova Venécia. Uma rodovia que construiu um pedaço dela ali no município de Ecoporanga, município que atende também o meu colega deputado estadual, Capitão Assunção, que é um lutador por essa estrada, e que está parada e que a gente precisa colocar essa estrada em obra. Nós precisamos conquistar essa estrada para fortalecer economicamente, desenvolver a nossa região. Da mesma forma, eu posso citar a ligação de Pedro Canário a Nanuque, também em Minas Gerais, um trecho de BR de 40 quilômetros, onde que fortalece o setor sucro-alcooleiro, um setor importante, gerador de emprego e renda na nossa região e no estado do Espírito Santo, onde grandes fábricas foram fechadas por um desgoverno que priorizou o grupo Bertin Infinity, que provocou o caos no setor sucro-alcooleiro naquela região, e nós precisamos restabelecer esse setor tão forte como sempre foi. Nós precisamos discutir a condição de independência de gestão e financeira da UFES, o nosso Centro Universitário de São Mateus, a condição de Universidade Federal do Norte do Estado do Espírito Santo. Nós precisamos discutir o curso de medicina e outros cursos naquela região. Então são grandes pautas relevantes que nos desafiam e que nós temos que fazer com que virem oportunidade de geração de emprego e renda e desenvolvimento da nossa região. É essa pauta do nosso encontro do próximo dia 7, nos próximos sábados às 9 da manhã, no SESC em São Mateus, e nós convidamos e convocamos todas as lideranças do Norte, do Noroeste, do Centro-Oeste, que se façam presente nesse importante debate. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra, doutor Teodorico de Assis Ferraço. 3h33. Logo depois, Capitão Assunção. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o Covid-19 ceifou vidas preciosas
no Espírito Santo e no Brasil, e até no mundo inteiro. E aqui no Espírito Santo não faltou vacina para ninguém. E o governo federal, governo Bolsonaro, abriu todas as UTIs que o governo do estado solicitou, através do próprio governador ou do seu secretário, através dos deputados estaduais, federais, senadores, enfim, não faltou um leito de UTI para atender as vítimas do Covid-19. O governo federal pagou por cada leito de UTI em hospitais R$ 1.600. R$ 1.600 foram as verbas destinadas durante todo esse período para cobrir as despesas do Covid-19 no Espírito Santo e no Brasil. Nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Com a onda de que o Covid diminuiu 80% ou 90%, mas que ainda está vivo aqui e vivo também até em Xangai, na China, o governo encerrou. O governo federal vai deixar de mandar para o governo do estado pagar a todas as UTIs que estavam servindo aqui a todos os capixabas, indistintamente. Com essa decisão, a Secretaria da Saúde do Governo do Estado enviou ofício aos hospitais filantrópicos dizendo que estavam suspensos os pagamentos de 1.600 e voltava tudo ao pagamento normal do SUS, em torno de R$ 800, R$ 900. Senhor presidente, senhores e senhoras deputados, uma UTI está custando hoje, de custo, a mais barata, R$ 1.350. Os hospitais filantrópicos estão todos quebrados. Estão todos devendo a bancos, devendo a fornecedores. Há uma crise generalizada, a ponto de ter sido lançado um manifesto onde mostra aqui, através de um alerta nacional que saiu na revista Viver, dizendo que se o SUS não melhorar o pagamento, nenhuma entidade filantrópica terá condições de viver sem o auxílio do governo do estado ou sem o reajustamento do governo federal. Então já se anuncia, dentro dos próximos 30 dias, o fechamento de várias UTIs. Como é o caso aqui do Hospital Evangélico de Cachoeiro, que já fez uma comunicação que vai começar pelo Hospital de Itapemirim. Eu estou enviando, inclusive, esse documento ao ilustre deputado Hércules da Silveira, que é, sem dúvida alguma, um homem que luta, que tem os mesmos ideais e que tem lutado aqui. Conheço o doutor Hércules desde criancinha, quando eu ainda pegava ele no colo em Cachoeiro de Itapemirim. O doutor Hércules vive o drama do pessoal da Santa Casa, pessoal da saúde, e eu estou enviando esse documento para o doutor Hércules, porque eu sei que na mão dele está em boas mãos. Um assunto que ele já vem dizendo: se não tiver reajustamento no pagamento do SUS aos hospitais, vai quebrar todo mundo. E daqui a pouco
se não houver, através de convênios com o governo do Estado, com as prefeituras municipais, aquilo que reza na Constituição Estadual e Constituição Federal, vai virar papel de lixo. Porque se diz que saúde é dever de Estado. Saúde é dever do Estado. E o Estado que se diz é a Prefeitura, é governo estadual e governo federal. Como uma entidade filantrópica vai poder atender ao pessoal pobre, humilde, aquele que fica na fila dos hospitais para serem atendidos, se não tem recursos para ter instrumentais, médicos, um corpo técnico de médicos e enfermeiros para atender ao pessoal. Então fica aqui o nosso registro. Estou encaminhando esse documento ao Dr. Hércules. Não que o Dr. Hércules tenha qualquer responsabilidade, mas é que na mão do Dr. Hércules eu sei que a Comissão de Saúde vai agir para levar, naturalmente, essa preocupação dos hospitais filantrópicos de todo o Espírito Santo, advertindo para uma providência para amanhã não dizer que é tarde demais. Com a palavra, o último orador, Capitão Assunção. Hoje o deputado Luiz Durão está com a máscara do Homem de Ferro. Gandini, pode... Por favor, deixe... Oh, desculpe, presidente, está com a palavra aí? Eu que peço desculpa, capitão. Pode falar. Obrigado, presidente. Hoje é um dia terrível para todos os capixabas. Por favor, mostrem a matéria ali no jornal A Gazeta. Adolescente morre em ambulância após 4 horas na porta de hospital de Vila Velha. E o senhor Nésio Fernandes, que é o responsável por administrar a saúde do Espírito Santo, é o único responsável. Por favor, coloca o vídeo. Tem um vídeo nessa matéria aí da Gazeta. Coloca o vídeo aí, pessoal. Ele não é paciente de consultor, ele é um paciente de UTI. Então, eu estou aqui na porta do IMAPA, sem vaga, sem leito do paciente. Isso respiratória. Ele está em gravíssimo estado geral. O jovem Kevin Belo Tomé da Silva não pode ser esquecido jamais. Isso se chama inépcia. É muito fácil responsabilizar 2 médicas. Eu vejo os comentários, que as médicas, as médicas, elas não administram a saúde do Espírito Santo. Eu não sei se esse médico cubano sabe o que significa rodar o PDCA, muito menos que ele saiba o que significa em administração pública, o que é PDCA. Quando as coisas estão falhando, a responsabilidade é do gestor, e só existe um gestor no Espírito Santo, que é o senhor Nésio. Saibam, senhores capixabas, que lá no município de Cachoeiro, com mais de 220 mil habitantes, não existe um hospital infantil de responsabilidade do Estado do Espírito Santo. Não existe. Acabamos de ouvir a palavra do ex-prefeito e deputado Teodorico Ferraz, falando do estado caótico da saúde de Cachoeiro. O governador e esse secretário comunista, dublê de médico, estão brincando com as mortes, com a saúde do capixaba. 220 mil habitantes e não tem um hospital infantil naquela cidade. Tiveram que pegar esse jovem de um PA lá do bairro Bahia Minas e levar para a Vila Velha. Havia necessidade disso? Ninguém sabe o que eu vou falar agora, mas durante esse trajeto, 2 paradas cardíacas, senhor Nésio, 2 paradas cardíacas, e eu homenageei esses médicos que estavam dentro da ambulância, porque eles já poderiam ter perdido a vida aí dentro. Aí vão responsabilizar médicos, porque nós temos hoje na saúde do Espírito Santo um dublê de médico gerenciando a nossa saúde.
É muito fácil, né? É muito fácil tirar as médicas de circulação, quando na verdade a inépcia, a falta de planejamento na saúde é por conta dessa atuação bizarra desse secretário que sequer tem um diploma de médico. Eu quero saber de que escola esse homem veio, porque do Brasil não é. Fez 2 revalidas e só passou como médico depois que a Dilma se tornou presidenta. E aí vão falar que a culpa é de 2 médicas, quando o sistema está todo caótico. Vocês ouviram aqui os deputados falando, ouviram o deputado Teodorico Ferrado falando como está a saúde de Cachoeiro? 220 mil habitantes e não tem um hospital público infantil naquela cidade. Cachoeiro é diferente dos grandes centros. Qual é a dificuldade, senhor governador? Qual é a dificuldade de planejar a saúde pública? O jovem padeceu por falta de inépcia. Vão dizer para vocês que a responsabilidade são de profissionais da saúde, mas a responsabilidade é de quem administra. Planejar, executar, verificar e agir corretamente é o beabá de qualquer administrador. Rodar o PDCA, ele não sabe o que significa isso. Esse cubano não sabe o que significa isso. Aí todo mundo fica aí, que ele é bonzinho, que ele é bom. É bom, criou um sistema corrupto da saúde para beneficiar os seus apaniguados. Necessita de alguém ligar para os deputados pedindo vaga? Não necessita. Então vamos falar a verdade aqui abertamente. Não tem hospital público municipal ou estadual no município de 220 mil habitantes. E a responsabilidade, senhor presidente, é única e exclusiva do governo do estado, sob a gerência do senhor Renato Casagrande, que sabe cantar o hino da Internacional Comunista, mas não sabe cantar o hino nacional, e do senhor Nésio Fernandes, comunista de primeira hora. Muito obrigado, senhor presidente. Disponha, capitão Assunção. Olha, nós vamos passar agora para a fase da ordem do dia, não é? Mas antes de eu passar para a fase da ordem do dia, eu queria fazer somente uma fala aqui, faltando 14 minutos para as 4 da tarde. Obrigado pela audiência que você nos dá. A família do adolescente Kevin Belo Tomé da Silva, 16 anos, hoje os deputados falaram aqui muito bem sobre esse assunto, que morreu sem atendimento médico dentro da ambulância na porta do IMABA, em Vila Velha, considera que o jovem foi assassinado. A família dele considera que o jovem foi, mais uma vez avisando, assassinado. Uma reportagem do site de A Gazeta, neste fim de semana, trouxe um desabafo triste, mas muito triste mesmo, chocante, da família através de uma tia do garoto, a Clyde Aparecida. Confesso que esse fato me comoveu muito, comoveu todos os capixabas, bastante, assim como contribuiu para um fim de semana triste, muito triste para todos nós capixabas. É inaceitável essa situação que tem feito vítimas dos últimos governos, não é só agora não. Vários outros passados, agentes do governo estadual já assumiram a culpa pela tragédia da família. Olha pessoal, o paciente foi recusado e ficou 4 horas sem qualquer atendimento até que veio a óbito. A equipe médica responsável pelo plantão de sexta-feira para sábado já foi afastada. Entretanto, nenhum esforço devolverá a vida do Kevin, mas o caso pode sim melhorar a qualidade e responsabilidade de quem lida com a saúde pública. Estamos aqui, senhoras e senhores, de olhos abertos. Secretário de Saúde do Estado do Espírito Santo, senhor Nésio Fernandes. Não vamos permitir que o governo use o esquecimento a seu favor. Não será apenas mais uma morte. Quero ver como esse caso vai servir para que o governo do Estado, o governo Renato Casagrande, seja mais responsável com a saúde dos capixabas, aqui no meu glorioso e amado Espírito Santo. E olha só, eu queria somente falar mais uma coisa para você que nos assiste. O perigo ronda sim as nossas crianças todos os dias.
todos os dias. São fatos que são reportados diariamente nas redes sociais que causam um verdadeiro nojo. Na semana passada, eu recebi um vídeo sobre um material escolar de Brasília, em que a personagem fala sobre tributar super ricos. Tributar sobre super ricos, ensinando as crianças a serem contra os ricos e virarem Robin Hood. O famoso personagem dos cinemas, aquele Robin Hood, que era o ladrão romantizado, o ladrão cheirosinho, bonitinho, que rouba dos ricos para dar para os pobres. No material didático ainda se inserem placas de fora Bozo, material escolar de ideologia política pura, fazendo propaganda política e ideológica rasgada, um absurdo, uma vergonha. Fabiana, solta o vídeo aí para as pessoas que estão em casa verem a fala dessa pessoa. O vídeo está com ele, que é um flamenguista nato, Luciano. Já passei o vídeo para ele, já tem umas 3 horas. Luciano. Mas o assunto é muito sério, pessoal. Tá pronto aí? Solta o vídeo aí, pessoal, velho. Uma denúncia Volta ao início, de um por material favor. que foi... Só um minuto. Olá, pessoal. Hoje eu vim fazer uma denúncia de um material que foi apresentado para uma aluna de escola pública aqui do Distrito Federal. É um material sobre tributar super ricos. É uma personagem que chama Niara e ela anda com essa roupinha aqui, ó, de Marielle, tá vendo? E ela vai explicar sobre tributar super ricos. O que é a tributação dos super ricos, na visão dela, e vai falar para os nossos adolescentes bem ludicamente, bem bonitinhamente, né? Quem que são os super ricos malvadões e por que o mundo está do jeito que está. Tudo indica que é por conta dos super ricos. Uma referência aqui, ó, é hora de sermos todos Robin Hood. Ela vai falar para o seu filho adolescente que, na verdade, o ideal é que nós sejamos Robin Hood, sim, que a gente tire do rico para dar ao pobre. E essa é a mentalidade que tem sido incutida no seu filho durante as aulas na escola. Olha só que loucura. Ela fala o seguinte: nenhuma riqueza é inocente. Ela é fruto, na sua origem, de violência, roubo e pilhagem. Deixa eu te falar uma coisa. Todo rico é ladrão. É isso que estão querendo dizer pro seu filho. Viu? E é isso que estão dizendo. Está escrito aqui, gente. E aí, do nada, vem falar. Do nada, tá, gente? Esse livretinho de 61 páginas, toda cartonizada. Material caríssimo, tá? Que estão entregando para os adolescentes das escolas públicas aqui do Distrito Federal. O professor de filosofia entregou isso daqui, do CEAM, entregou isso daqui para a minha aluna de escola dominical. Veio falar do Vivo SUS, veio falar da vacina, veio falar que, na verdade, as escolas não deveriam ter voltado. Todo tipo de personagem. E aí você vai ver que vai falar que o contrário de pobreza é justiça, não é riqueza não, tá? Ó, seu filho tá aprendendo que é errado ser rico. É errado. Então ele não tem por que ele procurar. Se ele procurar ser rico, ele vai procurar ser ladrão. Se ele procurar ser rico, ele vai procurar ser injusto. Olha a mentalidade que estão incutindo nessas crianças, gente, pelo amor de Deus. Bom, do nada. Estão conseguindo ler? Fora Bozo. Do nada. Do nada, 2. Fora Bozo. Do nada, 3. América Latina Unida jamais será vencida. Bom, eu acho que isso é um verdadeiro absurdo. Só um minuto, líder do governo. Não bastasse isso, ainda recebemos diversos vídeos de material de ideologia de gênero ensinando crianças a serem erotizadas desde cedo, desde a tenra idade. Ensinando isso mesmo, eles podem ser trans logo no início de sua vida. Não me importo com os ataques que possam me fazer, mas sempre vou colocar o dedo
nesta ferida. Não deixarei um segundo sequer de proteger o interesse das crianças e famílias que são cooptadas por gente sem escrúpulos que se protegem atrás de um slogan bonitinho. Pessoas que praticam o ódio do bem. Um marmanjão falando de sexo com uma criança na internet é pedofilia. Ensinar sexualidade e ideologia de gênero para crianças pequenas também pode ser enquadrado desta mesma forma. Uma das mais célebres frases que conhecemos é: o preço da liberdade é a eterna vigilância. Digo mais, digo que devemos ser eternos vigilantes em tudo no nosso dia a dia, protegendo nossa família, nossa casa, nossos bens, porque esta turminha aí quer ver o caos e quer minar, sim, nossas estruturas aos poucos, para que nossos filhos sejam nossos inimigos e não nossos amigos. Não vão conseguir. Não, olha, só quero avisar uma coisa: nós somos muitos e somos fortes. Pedofilia jamais com as nossas crianças. Faltam 5 para as 4, com a palavra agora, deputado Dari Pagundi, pela ordem. Senhor presidente, obrigado. Primeiro, eu ouvi o vídeo que Vossa Excelência passou, deixar claro que aconteceu no Distrito Federal. Não foi no Espírito Santo, eu coloquei justamente esse vídeo para que aqui no Espírito Santo não aconteça isso. Eu já tenho recebido alguns vídeos aqui do Espírito Santo. Não, mas eu gostaria, senhor presidente, de dizer que foi no Distrito Federal e ela começa falando que estava querendo fazer uma denúncia. E denúncia não faz em TikTok. Denúncia se faz nos órgãos competentes. Ela já encaminhou para os órgãos competentes e já colocou no TikTok. Mas o senhor está defendendo o senhor? Não, estou não, só estou orientando. Pelo que o senhor está fazendo, você está querendo defender esse tipo de atitude? Jamais. Mas parece. Agora, sobre o que ocorreu nesse final de semana, eu gostaria de dizer que a Polícia Civil do nosso Estado, que é uma polícia competente e que não é crime que ela não mostra para a sociedade capixaba os culpados. Eu queria dizer que no caso do Kevin já houve 2 ocorrências. Uma por parte da família e a outra por parte da direção do hospital, do IMABA. Então tem 2 ocorrências sendo investigados pela Polícia Civil. No sábado já foi ouvido o diretor do hospital e no domingo a enfermeira. E eu não tenho dúvida nenhuma que a Polícia Civil, na pessoa do delegado Arruda, que está atendendo esse caso de perto, nós vamos, daqui a algum tempo, a Polícia Civil vai mostrar os culpados. Já foi requisitado, senhor presidente, a câmera do vídeo monitoramento, já foi coletado diversas provas e eu não tenho dúvida que a resposta virá. Então, assim, só para esclarecer, 2 ocorrências na Polícia Civil, uma da própria família e outra do próprio hospital do IMABA, e com certeza a Polícia Civil vai dar a resposta para a sociedade capixaba. Okay. Faltam 2 minutos para as 4 da tarde, passamos então para a fase da ordem do dia. Discussão única e discussão especial em primeira sessão do projeto de lei número 14/2022 do deputado Carlos Ron, que declara a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Rosário, em Vila Velha, Patrimônio Material, Cultural e Turístico do Estado, publicado no Alias Digital do dia 18 de janeiro deste ano. Não havendo deputado inscrito, a matéria segue para a segunda sessão. Neste momento, conforme previsto no artigo 269 do Regimento Interno, o grande expediente da presente sessão será destinado a uso da tribuna popular. E olha, concedo a palavra aqui à senhora Olívia do Rosário Soares. Ela é perita oficial, ela veio representando o Antônio Tadeu Nicolete Pereira, que é o presidente do Sindiperitos do Espírito Santo, é o Sindicato dos Peritos Oficiais do Estado do Espírito Santo, para falar sobre a situação atual da categoria no Estado. A requerente é a deputada Irine Lopes.
Já se encontra já? Tá ali, ó. Olívia, tudo bem, Olívia? Pode subir a tribuna aqui, ó. Tem um pendrive para colocar lá? Muito boa tarde a todos, são 3 horas e 59 minutos. Só aguardar um minutinho que a Olívia vai só posicionar ali alguma demonstração para a sua fala aqui na tribuna popular de hoje. Olívia do Rosário Soares. A segunda pessoa a falar é o Tenente Coronel Wagner, para falar sobre o projeto Mãe Prevenida Vale uma Vida. O requerente é o deputado presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, meu amigo Eric Musso. Tudo pronto, Olívia? 15 minutos para a Olívia, que é perita oficial. Está representando aqui o Sim de Peritos. 4 horas em ponto na capital do Espírito Santo. Obrigado pela presença das pessoas que se encontram na galeria da Assembleia Legislativa. Boa tarde a todos. Eu cumprimento a mesa em nome da deputada Irine, que foi quem nos deu a oportunidade para estar aqui em mais uma tribuna popular. E hoje nós vamos falar sobre a autonomia da Polícia Científica, perícia oficial no Espírito Santo. Só esclarecendo logo desde o início que a autonomia diz respeito à desvinculação da perícia oficial criminal da Polícia Civil. A perícia criminal, ela trabalha de forma a analisar, de forma científica, né? Uma análise efetuada por um especialista, numa determinada área de conhecimento, indispensável para a elucidação de crimes quando houver vestígios e das perícias em geral. Essa análise é importante para que a gente possa produzir uma prova técnica a partir de conhecimentos específicos e, assim, confirmar ou não a existência de um crime e também a sua autoria. A atuação da perícia criminal ela transcende o espectro policial, porque a perícia criminal ela começa a atuar na fase pré-processual e continua depois na fase processual. Então, a gente atua durante toda a persecução penal. O nosso trabalho ele é feito mediante uma metodologia científica. A gente utiliza várias áreas de conhecimento para realizar o nosso trabalho. E isso tudo é porque o nosso objetivo é buscar vestígios, elementos materiais para que a gente possa confirmar ou não se houve um crime, determinar a dinâmica, quando possível, e também determinar a autoria. Dessa forma, a perícia criminal ela não está restrita ao inquérito policial, até porque o destino final e principal do nosso trabalho é a justiça criminal. Então, o nosso trabalho, a gente atua como auxiliares da justiça. Além disso, outras autoridades podem requerer a atuação da perícia, como o Ministério Público, o juiz, o presidente de inquérito policial militar e o presidente da comissão parlamentar de inquérito. O que é importante destacar aqui é que a falta de autonomia da perícia criminal ela pode comprometer a imparcialidade da prova pericial e gerar dúvidas quanto aos exames realizados. Por isso, a gente trouxe aqui até um exemplo importante. Esse caso aconteceu em 2021. É um caso de uma situação que ocorreu no bairro Jacarezinho, no Rio de Janeiro. E esse caso ele traz luz à autonomia da perícia criminal, de como que essa autonomia, e aí a gente pode ler aqui também desvinculação da Polícia Civil, é importante para a população. Nesse caso, o que aconteceu foi uma operação da Polícia Civil no bairro Jacarezinho, que resultou em 28 mortes. Durante a investigação dessas mortes, a promotoria do Rio de Janeiro ela recorreu aos peritos de São Paulo para tentar esclarecer as mortes no Jacarezinho. E o promotor, ele fundamentou esse requerimento pela falta de independência dos órgãos fluminenses de perícia.
Além disso, o promotor ele pontuou na sua fundamentação que, sem autonomia ou desvinculação administrativa e independência funcional, os laudos periciais podem ser produzidos dissociados da realidade, e isso é ruim para um processo específico, mas o pior efeito é retirar a credibilidade e legitimidade do sistema. Por fim, considera-se uma anomalia institucional ver o órgão subordinado e controlado, no caso a perícia criminal, investigando o órgão superior e controlador, no caso a Polícia Civil. Aqui a gente colocou um mapa falando um pouquinho da vinculação dos órgãos periciais nos estados e no Distrito Federal. Esse mapa, alguns estados estão em branco, são os estados que ainda são subordinados às polícias civis, e incluímos o Espírito Santo, e os que estão em verde são os estados que estão vinculados à Secretaria de Segurança Pública. Antes de dar prosseguimento, eu só gostaria de destacar que Minas Gerais é um estado que está vinculado à Polícia Civil, mas a gente já tem informações que eles já estão caminhando para esse processo de desvinculação. Quando a gente fala da desvinculação em relação a esses estados que já estão subordinados à Secretaria de Segurança Pública, quando a gente observa a data de desvinculação desses estados, a gente pode olhar ali, Pernambuco, por exemplo, que foi em 1974, Rio Grande do Norte, em 1975, a gente pode ver com clareza que esse movimento de autonomia ou desvinculação não é um movimento recente, não é algo que foi criado agora, não é uma inovação, é algo que já ocorre há pelo menos 30 anos. Então, é um movimento que já vem a longo prazo. E quando a gente conversa com os peritos de outros estados, a gente não tem informações, a gente não tem relatos desses peritos, dessas perícias que já estão desvinculadas, de que há um desejo de retornar à Polícia Civil. Muito pelo contrário, depois da desvinculação, a perícia criminal, ela gerou resultados de extrema importância para o sistema de justiça criminal e também para a população. Uma vez que esse movimento de autonomia ou desvinculação é um movimento que tem como objetivo garantir a qualidade, a imparcialidade e a valorização da prova criminal. Então, com todos esses objetivos, com todas essas metas desse movimento de desvinculação, a gente consegue colocar o Estado, que tem o dever de agir quando ocorre um crime, e a pessoa que é acusada daquele crime em condições de igualdade. Por isso que é importante esse movimento de desvinculação da Polícia Civil. Um outro ponto importante é que durante a tribuna popular anterior, que a gente também teve a oportunidade de falar aqui, e a gente foi convidado pela deputada Janete, que também está lutando com a gente nesse processo de autonomia e desvinculação, a deputada Irine teve uma fala muito importante e que eu gostaria de pontuar essa fala aqui. Durante a fala dela, ela pontuou que esse debate, os pleitos da perícia, eles são pleitos que são um debate que ele não é corporativista, uma vez que o trabalho da perícia por si só, ele é importante para garantir os interesses da maioria das pessoas. Então, não é um debate corporativista, é um debate social, um debate importante para gerar direitos para a população. E, então, nesse contexto, nós temos aqui alguns benefícios diretos à população da desvinculação da perícia em relação à Polícia Civil. Então, a gente colocou aqui a celeridade na prestação do serviço para a população, qualificação e efetividade na resolução dos crimes, imparcialidade na produção das provas, investimentos na perícia voltados para a população, equilíbrio com os demais centros de perícias do país, qualificação das fundamentações de acusações e absolvições judiciárias e diminuição da impunidade. Aqui, quando a gente fala de desvinculação da perícia em relação à Polícia Civil, a gente não pode deixar de falar da Lei Federal número 12.030 de 2009. Essa lei federal é um marco regulatório da perícia oficial criminal brasileira, porque ela assegura a autonomia técnica, científica e funcional da perícia no exercício das suas atividades.
Essa autonomia técnica e científica, ela refere-se ao trabalho desenvolvido pelo perito e também pela instituição. Então, dessa forma, com essa autonomia, o perito ele pode, por exemplo, decidir qual técnica ou qual metodologia ele pode utilizar para realizar determinado exame. A autonomia funcional, ela diz respeito a gerir o funcionamento da instituição. Então, segundo o jurista José Afonso da Silva, a autonomia institucional refere-se à instituição, à perícia oficial e, por consequência, a todos os seus setores. Além da Lei 12.030, que assegura essa autonomia, né, técnico-científica e funcional para a perícia, a gente tem várias recomendações em relação à autonomia da perícia. E a gente tem aqui a recomendação do Plano Nacional de Segurança Pública, que ele recomenda modernização e autonomia ou desvinculação dos órgãos periciais, a fim de afastar a possibilidade de ingerência nos laudos, aproximação dos órgãos periciais com o Poder Judiciário, a fim de instituir o Sistema Integrado de Segurança Pública. Portanto, afirmam as propostas que a perícia é vital para a persecução penal. Além disso, o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, ele recomenda ações e investimento nos estados que aderirem ao plano, e, além disso, ações para a perícia oficial, como a estruturação, a modernização e a valorização da perícia. As principais metas do SUSP para que ocorram as mudanças nos órgãos periciais são iniciar processo de valorização via requalificação profissional, desenho de um plano consistente e atraente de cargos e salários e racionalização do regime de trabalho e novo recrutamento. Nós temos também a primeira Conferência Nacional de Segurança Pública, o CONSEG. Em seu relatório final, ele estabelece algumas diretrizes, e dentro dessas diretrizes nós temos a autonomia da perícia criminal, e essa diretriz foi a segunda diretriz mais votada. Essa autonomia, no caso aqui, eles colocaram que seria promover a autonomia e a modernização dos órgãos de perícias por meio de orçamento próprio, como forma de incrementar sua estruturação, assegurando, né, a produção isenta e qualificada da prova pericial. Temos a recomendação número 6, de 28 de fevereiro de 2012, que ela considerou, essa recomendação é do Conselho Nacional de Segurança Pública, e ela considerou as manifestações da ONU e da Anistia Internacional sobre a autonomia, a manifestação da primeira Conferência Nacional de Segurança Pública, a CONSEG, né, que a gente falou agora há pouco, que também fala sobre a necessidade de autonomia e valorização das perícias criminais. Considerou também o Decreto Federal número 7.037, de dezembro de 2009, que propõe projeto de lei para proporcionar autonomia administrativa e funcional dos órgãos periciais federais. E a Lei Federal 12.030, que é a lei de 2009, que assegura autonomia técnico, científica e funcional para a perícia. E, por fim, as manifestações da audiência pública da CONASP, na Conselho Nacional de Segurança Pública, que foi sobre a autonomia das perícias. E aí, diante dessas manifestações, essa recomendação ela sugeriu o seguinte, né? Sinalizou que seria importante fazer o seguinte, que a União, os Estados e o Distrito Federal promovam efetivamente a autonomia e a modernização dos órgãos periciais de natureza criminal, por meio de orçamento próprio e financeiro, como forma de incrementar sua estruturação, assegurando a produção isenta e qualificada do laudo pericial, bem como o princípio da ampla defesa do contraditório e o respeito aos direitos humanos. Nesse sentido, falando nessa questão de autonomia e de como ela tem sido recomendada por vários organismos nacionais e internacionais, a gente tem a ação direta de inconstitucionalidade 6621 do Tocantins. Essa ação de inconstitucionalidade, ela questionava o fato da Superintendência de Polícia Técnico-Científica do Tocantins ser vinculada à Secretaria de Segurança Pública do Estado. De forma que eles acreditavam que essa vinculação direta à Secretaria de Segurança Pública seria a formação de uma nova polícia. Mas essa ADI, ela consolidou o entendimento de que, de acordo com a redação do artigo 144 da Constituição Federal, o tema de segurança pública ele pode ser tratado tanto pela União
quanto pelos estados, pois há uma competência concorrente. Então, não há problema do Estado tratar sobre segurança pública. Além disso, o SUSP, né, ao promover a centralização do planejamento estratégico e a flexibilização das atribuições dos órgãos responsáveis pela segurança pública, retirou a taxatividade do caput do artigo 144 da Constituição Federal. Por fim, a palavra final dessa ADI foi o seguinte: por unanimidade, os ministros julgaram a ADI improcedente e acompanharam o voto do relator e do excelentíssimo ministro Edson Fachin, favorável à existência da Polícia Científica subordinada diretamente à Secretaria de Segurança Pública, sem a tutela da Polícia Civil. Então, isso foi votado, foi uma palavra final, e não há porquê isso ser diferente aqui também no Estado, aqui no Espírito Santo. Então, diante do que foi exposto, a proposta da lei complementar realizada pelos peritos oficiais e pela Superintendência de Polícia Técnico-Científica do Espírito Santo é que a escolha do perito geral seja realizada pelo governador, que haja uma vinculação da SPTC direta à Secretaria de Segurança Pública, que os direitos e deveres específicos dos peritos oficiais estejam de acordo com o que é pautado no Código de Processo Penal, o número de peritos versus o quadro de assistente e a aproximação com a população. Então, urge o encaminhamento dessa proposta de emenda constitucional, né, a esta casa, que se encontra no governo a fim de garantir a desvinculação da Polícia Científica em relação à Polícia Civil. No início do mês passado, nós tivemos uma reunião com o governador, em que ele nos deu um prazo de 30 dias para enviar essa proposta aqui a essa casa. Esse prazo ele já está se extinguindo, até agora, praticamente agora no meado do mês de maio, ele já está se extinguindo, e o que a gente espera é que o governador ele cumpra com o que foi prometido e envie essa proposta o mais rápido possível a essa casa para que ele seja votada. Por fim, a perícia desvinculada e valorizada diz respeito ao combate à impunidade, à população melhor atendida, à sociedade mais segura. Então, a pergunta que a gente faz é quem interessa uma perícia amordaçada, sem autonomia e que continue vinculada ao órgão que preside o inquérito policial. Por fim, eu só gostaria de agradecer à deputada Irine Lopes pela oportunidade dada e também à deputada Janete, porque as duas estão, né, nessa luta com a gente em relação à autonomia, então gostaria de agradecer em nome da categoria a essas duas deputadas. Muito obrigada. Quero agradecer a perita oficial, Olívia, por trazer a essa Casa de Leis mais informações sobre a perícia do Estado do Espírito Santo. E dizer, Olívia, que além da deputada Irine, da deputada Janete, os 30 deputados estão empenhados com a categoria em ajudar os peritos do Espírito Santo. Parabéns. Concedo a palavra ao senhor Tenente Coronel Wagner para falar sobre o projeto Mãe Prevenida Vale uma Vida, requerido pelo nosso presidente, deputado Eric Musso. Com a palavra, o Coronel Wagner, pelo tempo regimental. Obrigado. Queria começar essa fala agradecendo ao presidente Eric Musso por essa oportunidade, ao deputado Danilo Baense e Eric Pagung, Danilo Baense e Dari Pagung, que se fazem presente aqui, além de todos os deputados estaduais, Chambinho, doutor Hércules, da nossa cidade de Vila Velha. Bom ver os senhores e demais deputados que se encontram aqui. Deputado Coronel. Ô, Bruno, tudo bem? Coronel. Bruno Lamas aqui atrás, pois não? Deputada Dilce Espíndolo, deputado Renzo e deputada Raquel Lessa. Raquel Lessa. Uma boa tarde a todos. Agradecemos a oportunidade de estar aqui. E o motivo da nossa presença aqui nessa tarde é para falar um pouquinho sobre o projeto Mãe Prevenida Vale uma Vida. Um projeto que foi concebido através de um acidente que ocorreu dentro da minha casa, onde quase perdi o meu filho de 1 ano de idade,
E a partir desse momento, nós buscamos as alternativas, junto com toda a equipe do Corpo de Bombeiros Militar, para criar um projeto capaz de levar informação de prevenção a toda a sociedade capixaba. Em 8 anos de projeto, que se faz agora no mês de maio, nós já tivemos redução de mais de 30% dos índices de acidentes domésticos se comparados ao ano de 2014, que foi o ano de início desse projeto. É um projeto que consiste numa palestra, onde nós orientamos as mães, os pais, os familiares sobre como proceder para evitar os acidentes domésticos. Dentre toda essa fala de prevenção, nós ensinamos principalmente aquilo que vitima mais de 600 bebês por ano, que são os engasgos que acontecem no Brasil todo, e aqui no estado do Espírito Santo nós temos mais de 20 bebês de 0 a 1 aninho que morrem todos os anos vítimas de sufocação. Ou seja, durante o processo de alimentação acabam se engasgando, durante o processo de constipação acabam perdendo o movimento respiratório, se asfixiando, e isso tem levado muita tristeza a muitos lares. A ação do Corpo de Bombeiros Militar, através desse projeto, tem feito e tem sido um diferencial a muitas famílias do estado do Espírito Santo. Esse ano de 2022 é um ano marcado por muitos afogamentos, principalmente afogamentos de crianças e de jovens, afogamentos que terminam de forma fatal. Esse projeto Mãe Prevenida Vale uma Vida, ele também fala sobre as questões dos afogamentos. E através das orientações repassadas pelas nossas equipes do Corpo de Bombeiros Militar, tem evitado em muitos locais com que os afogamentos aconteçam. O objetivo principal não é ensinar de fato o atendimento pré-hospitalar, que no período de 1h30 isso é quase impossível, mas dar os procedimentos necessários para que nem sequer possamos utilizar do atendimento pré-hospitalar, uma vez que os acidentes nem venham a acontecer. Nós queremos aproveitar, Capitão Assunção, além desse projeto Mãe Prevenida Vale uma Vida, eu acho que vale a pena falar um pouquinho sobre o desabamento que aconteceu na cidade de Vila Velha. Mas antes, delegado Danilo Baense, eu queria reforçar aquilo que eu já pedi ao senhor, e o senhor já se comprometeu, eu sei que já deu encaminhamento, mas aproveitando os parlamentares que se encontram aqui, nós temos a Lei 13.722, doutor Hércules, que é a Lei Lucas, que foi feita lá em 2018, quando um menino de 12 anos de idade, de nome Lucas, morreu na cidade de Campinas, engasgado com uma salsicha de um cachorro-quente. Nenhum professor naquela ocasião sabia como desengasgar essa criança e ela morreu, deputado Bruno. Ela veio a falecer. A mãe se tornou uma ativista no Congresso Nacional, buscou de todas as formas auxílio dos parlamentares de lá e criou a Lei 13.722. É uma lei que determina a obrigatoriedade do treinamento de primeiros socorros para professores e a sua reciclagem anual. E aqui no estado do Espírito Santo ainda não foi regulamentada essa lei de 2018 do Congresso Nacional. Então, o nosso apelo a essa Casa de Leis para que dê uma prioridade no sentido de regulamentar e de se colocar como obrigatório esse treinamento para os professores e profissionais da educação como um todo no estado do Espírito Santo. O objetivo disso é impedir que crianças morram no nosso estado por situações que podem ser evitadas. Agora, recente, no Colégio Sacré-Cré, aqui perto da gente, uma professora desengasgou uma criança de 8 anos de idade, já quase morrendo em sala de aula, engasgada com uma uva, por causa de uma entrevista que assistiu nossa no Bom Dia Espírito Santo. Isso nos diz o quê? Que se eles tiverem um treinamento adequado, não teremos mortes de criança em sala de aula, em ambiente escolar, por situações como essa. E voltando aqui, aproveitando a questão do desabamento em Vila Velha, foi uma situação muito triste, um trabalho muito complexo, um trabalho que vitimou ali 3 pessoas, 3 vidas, mas que vale a pena uma reflexão. Por quê? Porque no final do ano de 2019, lá em dezembro do ano de 2019, o IBGE, ele nos trouxe um dado muito importante, colocando o estado do Espírito Santo como o 2º estado brasileiro e maior número de área de risco. Situações só perdendo para o estado do Rio de Janeiro.
Situações como aconteceu, deputado Favato, ali em Vila Velha, no bairro Cristóvão Colombo, foi uma situação provocada por vazamento de gás. Mas é uma situação muito semelhante a um desabamento provocado por deslizamento de encosta, que acaba soterrando e levando a residência embora. E só nós temos em torno de 330 mil pessoas no estado do Espírito Santo vivendo em situações com risco de desabamento. Só na cidade de Cariacica são 26 mil pessoas e mais de 6 mil imóveis em área de risco. Vitória, nós temos mais de 100 áreas consideradas área de risco na capital do Espírito Santo. Ou seja, é necessário uma política pública que visa o entendimento e a mudança desse cenário capixaba, saindo dessa situação de segundo no ranking nacional de maior número de área de risco, de tal maneira que a gente possa chegar um dia e falar o seguinte: o Espírito Santo é um estado seguro para se viver. Então nós precisamos de políticas públicas voltadas à preservação da vida, voltadas à preservação do patrimônio. Muito disso aconteceu por quê? Porque no passado se existia a ocupação territorial de forma totalmente desordenada. Não havia uma política municipal de urbanização, uma política municipal de habitação, voltada à preservação do meio ambiente, voltada à preservação das áreas, de tal maneira que nós chegamos no ano de 2019, finalzinho de 2019, com a triste realidade de ocupar o segundo lugar no Brasil no maior número de área de risco. Situações como aquela que vivemos em Petrópolis, nós podemos viver sim, na região do Caparaó, na região de Cariacica, na região de Vitória e em muitas outras áreas do estado do Espírito Santo. O nosso apelo como Corpo de Bombeiros Militar, aqui representando também o Coronel Cerqueira, que é o comandante-geral da instituição, é dizer que vidas importam. Eu acredito que essa fala de vidas importam para cada um dos senhores aqui presentes, importam para cada governante do estado do Espírito Santo, ao longo dos seus 78 municípios, para que o somatório de forças, o somatório de união, o somatório de trabalho, a gente consiga, num tempo, fazer do estado do Espírito Santo um estado que a gente não ocupe esse local de segundo no Brasil em número de área de risco. Todas essas ações, quando trabalhadas, pautadas na prevenção, eu tenho certeza que nós conseguiríamos construir um estado melhor para se viver. E o nosso objetivo do Corpo de Bombeiros Militar é esse, é trabalhar as políticas de prevenção, é trabalhar a política de cuidado à vida humana, sempre no entendimento que vidas importam. E nada do que vier fazer, nada do recurso que a gente vier utilizar é muito quando comparado ao custo de uma vida. Porque em algumas palestras que eu faço, eu sempre pergunto a alguma mãe, algum pai que está com uma criança, é o seguinte: se eu quisesse comprar o seu filho, quanto custa? E aí aquele espanto, aquela situação, não tem dinheiro que paga. Por que isso? Porque uma vida ela tem valor. Ela não tem custo. Então, por mais que a gente venha investir em prevenção, por mais que a gente venha investir no cuidado da vida, ainda é muito pouco se comparado ao tanto que vale uma vida. É muito difícil olhar para uma família como aquela que nós tiramos dos escombros ali na cidade de Vila Velha, no bairro Cristóvão Colombo, e falar para a família assim: olha, não conseguimos tirar a Sabrina não. Uma jovenzinha de 15 anos de idade que verbalizou com a gente por mais de 10 horas, verbalizando, segurando a mão dela, colocando a médica do SAMU ali dentro do compartimento pequenininho para impulsionar a veia, colocar o medicamento, deputado Majewski, tentar fazer com que ela desse uma adrenalina, que ela voltasse a respirar naquele contexto, a gente tirar, entregar a família e o SAMU falar assim: olha, infelizmente ela faleceu. É difícil. Se perguntar à família quanto custa a vida dela, quanto você está disposto pela vida dela, não tem preço nesse mundo que pague. Por isso o nosso apelo aqui nessa tribuna, a nossa fala nessa tribuna, é para que cada um dos 30 parlamentares aqui juntem forças ao Corpo de Bombeiros Militar, juntem forças ao governo do Estado do Espírito Santo, para mudar essa realidade de centenas de famílias, das mais de 330 mil vidas que ainda moram em área de risco.
dos mais de 27 mil espaços considerados área de risco. O meu agradecimento, em nome do Coronel Cerqueira, comandante do Corpo de Bombeiros Militar, em nome de toda a nossa tropa, em nome da nossa equipe que se encontra presente aqui, o meu muito obrigado, que Deus abençoe a todos e que possamos ter aí um Espírito Santo muito mais seguros do que temos. Uma boa tarde. Presidente, pela ordem, presidente. Coronel, Pois não. nós temos o deputado Danilo, o deputado Hércules também seguiu o microfone. Só esperar um pouquinho aí na tribuna. Sim. Obrigado. Fala quem é que você vai dar. Coronel, gostaria de parabenizá-lo aí pela sua fala, parabenizá-lo também pela sua fala lá no programa Voz das Comunidades. Foi uma entrevista muito importante que orientou e em muita população do Estado do Espírito Santo. A repercussão foi maravilhosa, tanto que é um programa que duraria 1 hora, foi para 1h10, nos concederam mais 10 minutos, né, com muitos questionamentos que vieram posteriormente. E a sugestão de Vossa Excelência com relação à indicação para os prefeitos que orientassem os condomínios. Nós fizemos indicações aos 78 municípios do Estado do Espírito Santo, e certamente providências serão tomadas. E conte conosco que estaremos aqui sempre à disposição na preservação de vidas. Parabéns, deputado. Deputado Dr. Hércules. Quero parabenizar o coronel. Esse aí eu posso dizer que vi menino. Igual o Ferraço me viu menino lá em Cachoeiro, eu vi o coronel menino mesmo, com o pai dele lá na FUNEV, Fundação Educacional de Vila Velha. O pai dele era motorista do caminhão que entregava merenda escolar e ele ia de carona com o pai de vez em quando, menino mesmo. Então eu quero parabenizá-lo por esse trabalho que você tem feito de educação, de esclarecimento. Lembrar também, coronel, que eu trago todo mês de novembro, mês de junho, mês que vem eu trarei com certeza, alguém aqui para falar sobre queimadura. Eu tinha um colega falecido, saudoso, Ricardo Batista, conterrâneo, ele falava o seguinte, sempre usa essa frase: queimadura não tem vacina, queimadura tem prevenção. Perfeito. Então são coisas simples, usar o queimador do fogão, o queimador de trás, não virar o cabo da panela para fora, que a criança curiosa pega a panela, vira assim, se queima todo. Então, por ali no hospital infantil, quem quiser olhar, quantas crianças em enfermaria do queimado, sofrendo a cara curativo de grande queimado, a criança tem que tomar uma anestesia. Aí, capitão, vai o enfermeiro ou a enfermeira levar essa criança no colo para a sala de curativo, a criança vai chorando, sabe que vai sofrer um curativo muito dolorido. Então, prevenção é a base de tudo. Tanto é que nós estamos lutando pela vacinação, que a vacinação realmente salva. Nós temos que procurar não curar a doença, curar o acidente. Nós temos que evitar a doença e evitar o acidente. Então, eu quero parabenizá-lo por esse trabalho tão importante que você tem feito no estado inteiro. Obrigado. Grande satisfação escutar essas palavras do senhor. Obrigado, coronel, tenente coronel. Eu gostaria de só registrar essa presença dos bombeiros que está acompanhando o senhor. A tenente Andresa, o sargento Neander, de blusa vermelha da nossa comunicação, e o cabo Cruz ao nosso lado direito da tenente Andresa. Obrigado, coronel, pelas palavras, pelas orientações que o senhor deu nessa tarde de hoje na Assembleia Legislativa. Quando o senhor fala que essa casa, o governo do Estado, nós precisamos realmente orientar, que nós temos muitas áreas de risco no Estado, nos municípios capixaba. Assim, o governo do Estado acabou de colocar em todos os municípios capixaba R$500 mil para fazer projetos. E esses projetos o governo pede para priorizar, principalmente construção de muro de arrimo, de fazer as prevenções nos municípios. Nós tivemos, o ano passado,
um problema muito grande que o Corpo de Bombeiros nos ajudou muito, Defesa Civil, que foi ali no Morro do Cristo, em Mimoso do Sul. Sim. Você lembra que ali tem um hospital, né? O hospital precisou ser até evacuado, né? Exatamente. Então, quer dizer, é prevenção, né? E agora o governo do estado está trabalhando de novo para prevenir um outro pedaço lá em Mimoso do Sul, mas nós sabemos que tem muitos municípios que estão precisando realmente de fazer essa prevenção. E a gente pede aos prefeitos que prioriza esses recursos que o governo do estado encaminhou, R$500 mil só para projetos, para priorizar a prevenção nos municípios. No mais, parabéns, Vossa Senhoria, e as orientações dadas aqui hoje é importante para a população. Esperamos que daqui a pouco, não sei se ainda já terminou as investigações, mas que tragam para a sociedade, né, o que aconteceu realmente ali no desabamento daquela casa ali em Vila Velha, que foi notícia no Brasil inteiro. Verdade, ali foi vazamento de gás, só não sabemos ainda como o gás teve esse vazamento. Mas que foi o vazamento do GLP, o gás de cozinha, isso nós já temos a certeza. Que bom. Então, assim, primeiro, parabéns, agradeço a sua presença aqui nesse momento. Não sei se os deputados que estão presentes têm algum questionamento. Se não tiver, muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco as senhoras e senhores deputados para a próxima, que será ordinária, na forma regimental, para a qual designo expediente o que ocorrer, ordem do dia, a mesma da pauta da presente sessão. Está encerrada a reunião. Você acaba de acompanhar os trabalhos da sessão ordinária desta segunda-feira. Hoje, os deputados repercutiram a morte do adolescente Kevin da Silva, de 16 anos. Ele morreu após esperar atendimento médico por quase 4 horas dentro de uma ambulância estacionada em frente ao Hospital Infantil de Vila Velha, o IMABA. E também, no horário destinado à tribuna popular, o Corpo de Bombeiros apresentou o projeto Mãe Prevenida Vale uma Vida. Durante 8 anos de realização do projeto, o tenente oficial que apresentou o programa, né, aqui na Assembleia, alegou que 30% dos registros de acidentes domésticos foram reduzidos. Mais informações sobre os trabalhos de hoje você tem nas nossas redes sociais, no nosso portal de notícias e mais tarde, às 10 da noite, no Jornal Panorama. Continue com a nossa programação, TV Assembleia mais perto de você.